E agora nós chegamos aqui, pessoal, na página 226, 227, que nós vamos falar agora especificamente de filtração e decantação, tá? Então, a página 226, ela fala de filtração. Então, nós vamos começar aqui, né, com o conceito de filtração, que é uma técnica também, né, muito importante para separar misturas. Então, olhe para a primeira imagem ali da página 226, que está mostrando ali o Rodrigo, né, que ele está fazendo ali um experimento na sala de aula. Então, o que ele está fazendo de fato? Ele está usando ali uma garrafa com funil, né, e um filtro ali improvisado para separar a mistura de água e solo. Olha que interessante. Como que funciona a filtração, então? Nós vamos entender o passo a passo aqui. Primeiro, o Rodrigo ele colocou a parte superior ali de uma garrafa plástica, né, sobre a parte inferior, formando ali um funil. Então, dentro do funil, ele colocou algodão e areia, né, que funciona como um filtro. Depois, ele colocou a mistura de água, né, com solo no funil, tá? A água que estava barrenta, então, ela começou a passar pelo filtro, tá? Terceiro, né, no terceiro ali, ao final do processo, a água que caiu no fundo da garrafa, ela estava mais limpa, menos barrenta do que a água que foi despejada ali no início. Então, isso aconteceu porque o filtro ele reteve as partículas sólidas da terra, permitindo, né, que a água apenas passasse, ou seja, que passasse apenas a água. Tá? Então, essa técnica que o Rodrigo utilizou é chamada de filtração. Então, ela é muito comum no nosso dia a dia, né, quando como usamos um filtro de água em casa, né, que a água fica uma delícia com aquele gostinho de barro, né, com gostinho de água da casa da vovó. Então, a filtração ela é usada para separar os componentes sólidos, né, que não se dissolvem na água, como solo, né, mantendo aí a água mais limpa, né? Então vamos responder aqui a atividade da filtração. Então agora que nós já sabemos dessa informação, não é uma pergunta, né? Por que a água caiu no interior da garrafa, né? Menos barrenta que a água despejada no funil. Primeiro, a resposta é que as partículas do solo, né, foram retiradas do filtro, né, enquanto a água passou, resultando ali em uma água mais limpa no final do processo. Essa é a função do filtro, né? Separar as partes sólidas que estão misturadas na água. A parte sólida é aquela que não se dissolveu, tá bom? E na página 227, nós temos a decantação. Agora, nós vamos falar da decantação, que é outra técnica também, né, para separar misturas. Então, nós vamos observar ali a imagem do suco de maracujá. Olha que interessante. Mas o que tem a ver o suco de maracujá? Pessoal, quando você faz um suco no liquidificador, observem aí, as sementes e os pedaços maiores de frutas nem sempre se dissolvem completamente. Então, é preciso separar essas partes, tá? E aí eu vou te perguntar, como que funciona a decantação? Pensa comigo. Aqui está como a decantação funciona. Primeiro, se você deixar o suco de maracujá separado por um tempo, paradinho lá, né? Os pedaços maiores, né, e as sementes que não se dissolveram, elas começam a descer e se depositar no fundo do copo, tá? E aí depois de um tempo, né, a água e o suco, elas ficam mais claras na parte de cima, enquanto as partes mais pesadas, como as sementes, elas ficam no fundo. Então, esse processo é um processo chamado de decantação, tá? Essa é uma experiência que você também pode fazer em casa, né? Porque é uma experiência que você pode fazer com a ajuda de um adulto, obviamente. Não faça sem a presença de um adulto. É sempre importante que o adulto acompanhe você ali, que te ajude no processo, principalmente se você for usar ali um liquidificador, né? Para fazer essa experiência. Então, a decantação, ela é usada, né? Quando queremos separar ali os componentes, né, sólidos que não se dissolveram na água, mas pode ser, né, separado simplesmente deixando a mistura em repouso. Com o tempo, pessoal, esses componentes eles vão ficando mais pesados, vão se depositando ali no fundo, enquanto a parte líquida fica
mais claro. Então, vamos aqui explicar um pouco mais sobre a questão da decantação. Então, agora eu peço, por gentileza, né, que vocês olhem, observem duas imagens A e B aí, né, na página 227. Veja que a imagem A está mostrando aí para a gente um copo de água barrenta, cheia aí de partículas de solo. Então, a imagem B, ela mostra o que aconteceu após um tempo de repouso, né? Então, a maior parte aí dessas partículas, né, sólidas se depositou aí no fundo do copo, né? E a água, ela acima ficou mais clarinha, né? Então, nós vamos responder aí a pergunta: por que a aparência da água mudou entre as etapas A e B? Pessoal, veja bem. A resposta é muito simples, por quê? Porque ela passou por um processo de decantação, né? Então a resposta é que com o tempo essas partículas de solo, né, elas se depositaram no fundo, né, e que deixou a água mais clara na parte de cima, tá? Isso é o que acontece durante o processo de decantação. Então vamos lá. O que é que você precisa lembrar dessa aula? O que é que você não pode se esquecer jamais? Filtração, ó, é usada para separar as misturas heterogêneas. Ah, mas professor, se eu bater uma vitamina de maracujá, uma vitamina de abacate, lá lembra da mãe da Jéssica? Ela fez uma vitamina de abacate, o que é que ela usou? Ela usou leite, ela usou açúcar, né? E ela usou o abacate. Então, se eu passar no filtro, ele também vai separar os componentes? Não, tá? Não tem como separar, porque eles já se fundiram entre eles, né? E eles já se misturaram, é uma mistura homogênea, então ela não vai se separar se passar no filtro, tá? Mas no caso das misturas heterogêneas, a filtração vai funcionar, né? Porque esses componentes sólidos vão ficar presos no filtro enquanto o líquido passa. Então, a água barrenta sendo filtrada ali para reter o solo, tá? Nós vimos nessa imagem aí. E aí na decantação, a decantação é também uma técnica, né, usada para separar componentes sólidos que não se dissolvem na água. Então deixamos ali a mistura em repouso, né? E os componentes sólidos, eles se depositaram no fundo do recipiente, tá? Um exemplo disso, sementes de maracujá ou partículas de solo se acumulando no fundo do copo. Então essas duas técnicas, pessoal, elas são muito úteis, né, para separar misturas no nosso dia a dia, tá? Então, quando nós usamos um filtro de água, deixamos um suco ou um leite descansar aí para separar os componentes mais pesados, tá bom? E agora nós temos aqui, né, a página 228, a página 229, evaporação e destilação. Vamos lá, começar então pela página 228, né, evaporação. Então nós vamos começar aqui tratando do conceito de evaporação, né, que é um processo comum, né, para separar misturas. Então você sabia que o sal que usamos na cozinha, ele vem do mar? Não. Pessoal, e isso é possível, né? Graças às técnicas de separação chamada evaporação, tá? E como que funciona a evaporação? Primeiro, vamos pensar. O sal, ele é retirado da água do mar nas chamadas salinas, tá? Que são grandes áreas ali, né? Onde a água do mar ela é colocada em tanques rasos, tá? O que acontece depois é o seguinte, pessoal, a água do mar, né, ela é colocada ali nesses tanques rasos, né, que ficam expostos ali à luz do sol. Olha que interessante. A luz solar, pessoal, ela vai aquecendo aquela água, fazendo com que ela vá evaporando aos poucos. Nós já falamos sobre isso nas aulas, né? A evaporação, tá? E depois de um tempo, a água ela evapora completamente e o sal que estava dissolvido na água, ele fica depositado no fundo do tanque. Então, esse processo de evaporação, ele é muito usado para separar componentes que estão dissolvidos na água, como o sal, por exemplo.
Então, a água vai embora na forma de vapor e o sal que não evapora, ele fica para trás. Então, é assim que o sal de cozinha é produzido, tá? E aí, qual que é a importância do sal das salinas? Pessoal, o sal retirado das salinas, ele não pode ser consumido imediatamente. Eu não posso tirar o sal da salina, né, e trazer esse sal e colocar na comida imediatamente. Ele precisa passar por outros processos para ser tratado, para receber o iodo, um nutriente importante também aí para o nosso corpo. Então, veja as imagens explicativas aí da evaporação. Vamos observar as imagens. Vamos lá, observem aí. A primeira imagem ela está mostrando ali o tanque de evaporação, né? Onde a água do mar é colocada também para secar sobre o sol. Então, sob o sol, né? Então, a segunda imagem ela mostra um trabalhador recolhendo o sal que ficou no fundo do tanque após ali a evaporação da água. Olha que interessante. E nós vamos para a página 229 falar da destilação. Então, agora que nós já falamos, né, desse processo, nós vamos falar da destilação, que é uma outra técnica de separação também muito utilizada e muito importante. A destilação ela é usada principalmente para separar componentes de uma mistura homogênea, ou seja, né, misturas onde não conseguimos ver os componentes separados como líquido e sólidos dissolvidos. E como que funciona o processo de destilação? Bom, primeiro, a destilação ela usa o calor, né, para separar ali os componentes de uma mistura. Aproveitando também que cada substância tem um ponto de ebulição diferente, ou seja, a temperatura na qual ela vai virar vapor, tá? Então nós vamos ver como que isso funciona com as plantas, nós vamos ver como que isso funciona com as plantas que produzem óleos essenciais como o eucalipto, tá? Então, aqui, né, está como a destilação funciona. Primeiro, né, a mistura ela é aquecida, né, os componentes com um ponto de ebulição mais baixo, ou seja, aquele que evapora primeiro, ele vai se transformar em vapor. Segundo, esse vapor, ele é conduzido ali para um condensador, né, onde ele é resfriado e condensado de volta ao estado líquido, tá? Por fim, o componente líquido ele é armazenado em um recipiente separado, né, enquanto o restante da mistura fica no recipiente original, tá? Então, a destilação ela é muito usada para extrair os óleos essenciais de uma planta, né, como o eucalipto, que é muito utilizado na indústria de perfumes, na indústria de cosméticos, né, e até de medicamentos. Então, esses óleos, eles são retirados das folhas por meio do processo de destilação, tá? Então, aqui nós temos imagens explicativas da destilação. Veja, na imagem aí da destilação, né, nós podemos ver o processo acontecendo no passo a passo, tá? Primeiro a gente vê que a mistura ela é aquecida, olha só, observem aí. O vapor ele vai subindo, então o vapor vai para um condensador, onde ele é resfriado, tá? E o vapor ele se transforma em líquido, tá? Novamente, então ele é armazenado em um recipiente coletor. E o que que você precisa lembrar disso? Primeiro que a evaporação ela é um processo, né, usado para separar componentes que estão dissolvidos. Então, espera aí, evaporação é um processo usado, né, para separar o componente que está dissolvido. Sim, é o caso do sal. A água do mar ela é jogada naquele tanque raso e fica ali exposto à luz do sol e os raios solares vão aquecendo, vão aquecendo, vão aquecendo. Então a água sai, evapora e o sal vai ficando, tá? Enquanto o componente sólido, né, que é o sal, vai ficando para trás. No processo de destilação, né, que é uma técnica usada também para separar líquidos de sólidos, né, dissolvidos, ou para separar líquidos de líquidos.
Então, veja, o componente, né, com ponto de ebulição mais baixo, ele evapora primeiro, ele é resfriado e volta ao estado líquido em outro recipiente, tá? Então, essas técnicas, elas são muito importantes, né? E elas são usadas na indústria, né? Como na produção do sal, né? Na produção de perfumes, né? E também de óleos essenciais. E muito utilizada também em laboratórios, né? Para separar aí diferentes substâncias, tá? Então, aqui nós já chegamos na página 230, 231. Centrifugação e hemograma. Vamos observar aqui a página 230, centrifugação. Então, agora nós vamos falar sobre a centrifugação, né? Que é uma técnica também usada para separar componentes sólidos e líquidos de uma mistura, tá? Por exemplo, ela pode ser usada para separar as células e fragmentos celulares na porção líquida do sangue. Olha só, chamada de plasma. Olha que interessante. Vamos repetir isso, né? Ela pode ser usada para separar as células e fragmentos celulares na porção líquida do sangue, chamada de plasma. Então, como que funciona a centrifugação? Vamos entender o passo a passo aqui da centrifugação de acordo com o nosso livro, tá? Primeiro que o sangue ele é colocado em um tubo especial, né? Que é colocado dentro de uma máquina chamada centrífuga, tá? Depois, pessoal, a centrífuga ela faz o tubo girar em alta velocidade. Então, quando isso acontece, as partes mais pesadas, como as células, né, os fragmentos celulares, eles se deslocam para o fundo do tubo e o plasma, que é mais leve, ele fica na parte de cima. E o resultado disso? O plasma e as células do sangue são separados. E isso é muito importante porque permite aos médicos, né, analisar a composição do sangue e verificar se está tudo bem com a sua saúde, tá? Então, por exemplo, um exemplo do hemograma, né? Então, o que é um hemograma? Pessoal, um hemograma, ele é um exame de sangue muito importante que os médicos pedem aí diariamente, né? Para verificar a saúde do nosso corpo. Então, ele ajuda também a analisar a quantidade e a qualidade das células do nosso sangue, tá? Então, esse exame, ele é fundamental para detectar as doenças como a anemia, né? A imagem está mostrando para a gente ali uma pessoa fazendo a coleta de sangue para realizar um hemograma, né? Que tem muitos casos aí de hemograma completo, né? Que faz aquele check-up geral. Então, depois que esse sangue é retirado, ele pode ser analisado em uma centrífuga, né? Para separar ali o plasma das células, né? E entender melhor as condições da saúde da pessoa, tá? Na página 231, nós temos ali uma atividade. Então, agora nós vamos entender, né, as atividades dessa página. Então, na atividade 1, está dizendo, né, pedindo para você descobrir ali as palavras secretas. Então, veja, nessa atividade você precisa descobrir duas palavras secretas utilizando o código do diagrama. Então, aqui está. Como que nós vamos fazer isso? Primeiro, use os números e letras, né, correspondentes ali para descobrir essas palavras, tá? Então, no primeiro código, por exemplo, você vai usar a tabela para descobrir a palavra secreta. Eu não sei se eu vou falar qual é a resposta, né? Só se você der uma pausa agora, fazer e depois voltar para corrigir, tudo bem? A primeira palavra secreta. No segundo código, você vai formar a segunda palavra. Olha que interessante. Não vou falar qual é a palavra, tá? Essas palavras, eu só posso dizer para vocês que essas palavras representam as técnicas de separação de mistura que já estudamos, tá? E na atividade número 2, né, separação de areia e água ali, nessa atividade, veja que Vitor, né, ele misturou ali areia com água e a areia ela se depositou no fundo do copo. Então, isso acontece porque a areia é mais pesada, né, e ela não se dissolve na água.
Então, qual técnica, né, pode ser usada para separar a areia da água? Bom, pessoal, olha só. A resposta eu vou contar para vocês. É decantação. Veja que a técnica de decantação ela é usada quando nós temos uma mistura heterogênea, como a areia e a água, né? Onde os componentes sólidos se depositam no fundo e podemos separar os dois, né? Deixando a mistura em repouso e depois despejando o líquido cuidadosamente, né? Deixando no fundo do copo, né, a mistura, o componente que se assentou ali. Então, o que você deve lembrar disso? Centrifugação, vamos lá. A centrifugação é uma técnica usada para separar sólidos e líquidos, tá? De uma determinada mistura. Nós usamos o exemplo aqui do sangue, né, onde o plasma ele é separado das células, tá? E aí nós falamos do hemograma. O hemograma ele é um exame de sangue que usa a centrifugação para analisar a saúde do nosso corpo. Então, verificando ali a quantidade de células do nosso sangue. E a decantação, ela é uma técnica, né, usada para separar componentes sólidos de líquidos que não se misturam, tá? Como a areia e a água, deixando a mistura em repouso, tá? Então essas técnicas, né, são muito importantes no nosso dia a dia, principalmente para o campo da medicina, né, que ajuda aí a realizar exames e também tratar diferentes doenças, ok?